conversar rapidamente sobre isso. 3 questões aqui que a gente vê e a gente gostaria de falar de maneira bastante breve. Versículo 26 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios vai dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai, pois, na vossa vocação. Quando Paulo está dizendo reparai, ele está dizendo: olhem aquilo que eu estou dizendo. Prestem atenção naquilo que eu estou falando. E o que é que Paulo está falando, afinal de contas? Ainda nesse capítulo, versículo 23 e 24, vai dizer assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O primeiro princípio aqui é o princípio da eclésia. Eclésia para o mundo grego era a assembleia, decidia as questões dentro da cidade. E eclésia para nós cristãos, ela se tornou, e o significado é o termo daqueles que são chamados para fora. Você já deve ter ouvido essa definição. Eclésia é reunião daqueles que são chamados para fora. Nós precisamos compreender isso. Se nós estamos na igreja, foi por conta de um chamado de Deus. Aquilo que nós costumamos falar em teologia de vocação eficaz. É o chamado pelo qual Deus habilita aquele que Ele elegeu para responder. Isso nos tem que fazer pensar em 2 questões importantes aqui: humildade e responsabilidade. O fato de você ser chamado por Deus, o fato de você ter sido alcançado pela palavra, pelo evangelho, isso ter transformado a sua vida, tirado do estado de morte espiritual para um estado em que você pode responder afirmativamente ao chamado de Deus. Isso tira de nós qualquer sombra de orgulho e pretensão. Aquela história de eu escolhi Jesus cai por terra quando você compreende que você não escolheu coisa nenhuma. A vocação é um ato de Deus, Deus assim o faz. Quando eu decido vir à igreja, é porque o Senhor falou poderosamente no meu coração. Eclésia é a reunião daqueles que são chamados por Deus. Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer assim: vivei de modo digno da soberana vocação. Se existe igreja, esse é o primeiro ponto. Eclésia, se existe igreja, se existe a igreja na qual você frequenta, isso só aconteceu por causa da soberana vontade de Deus, e você só está reunido aqui por causa dessa vontade do Senhor. E qual é a resposta que damos a essa verdade? Viver de modo digno da soberana vocação. Se você é igreja, não são pelos méritos da sua sabedoria. Olha, eu estava lendo aqui e me decidi. Cristo estava lá na cruz, eternamente pregado, e eu me decidi por Ele. Foi Deus que te chamou. Eclésia é a reunião daqueles que são chamados para fora do mundo, para fora do pecado. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Viver de modo digno. Viver de acordo com essa vocação, de acordo com esse chamado. Isso não é uma coisa simples, isso não é uma coisa fácil. Isso requer luta, isso requer determinação, isso requer busca pela santidade. Ninguém vem à igreja por causa do seu poder ou da sua nobreza. Paulo vai dizer aqui no capítulo 26, concluindo aqui: visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A igreja não é lugar para presunção, para orgulho. Igreja é lugar para vivermos de maneira humilde, reconhecendo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Foi Ele que chamou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo vai dizer lá em Efésios. Não tínhamos em nós nenhuma capacidade de agir favoravelmente, mas Ele nos deu vida. Se você é a igreja, foi porque Deus assim o quis, para que você não se gloriasse, para que ninguém se gloriasse. Lá aos Romanos, Paulo vai dizer que aqueles a quem Ele predestinou, Ele chamou. Esses formam a igreja. Responsabilidade. Como é que o mundo está vendo a nossa vida? Como o mundo está vendo a igreja hoje? Deus nos chamou, mas esse chamado exige de nós e requer de nós responsabilidade de viver de modo digno, Infelizmente, em muitos lugares, em muitos corações, não é isso que está acontecendo. A compreensão completamente errada e equivocada do fato de sermos eleitos e chamados por Deus faz com que alguns pensem assim: então eu posso viver de qualquer jeito? Eu posso viver uma vida bagunçada? Se você é chamado, não pode. Sabe por quê? Porque através da sua vida outros precisam ser chamados também. A sua vida será o evangelho pregado. A sua vida será o evangelho proclamado. Mas tem uma outra questão aqui. Segundo ponto, segundo princípio, o princípio da koinonia, acho que está ali, né? Koinonia, comunhão fraternal. Essa expressão aparece lá em Atos capítulo 2, versículo 42, quando mostra a igreja no seu comecinho, a igreja iniciando, chamada igreja primitiva, a igreja que vivia em comunhão, de maneira simples, singela, no partir do pão, nas orações, estando no templo, indo diariamente ao templo, buscando a presença de Deus. Essa igreja vivia em comunhão. Isso é um dos reflexos de viver de modo digno. Deus escolheu pessoas insignificantes, é o que ele vai dizer aqui no versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, dizendo com isso que nós não somos absolutamente nada. Aquela pessoa que acha que Deus o abençoa porque Deus está obrigado a fazê-lo, está completamente enganado. Deus escolheu as coisas desprezadas, e a forma como que está escrito aqui, o termo desprezado, significa que eram desprezados e continuam desprezados. Eram desprezados e continuam nesse estado de desprezo. O mundo o despreza. Por que a gente deve aprender isso? Para que a gente pare de brincar de ser crente. Para que você, jovem, adolescente, adulto, senhor, senhora, para que nós paremos de brincar de ser crentes, brincar de ser evangélicos, que virou um mero clichê nos nossos dias. Precisamos entender que continuamos desprezados, não tem em nós nenhum mérito. Ninguém aqui está para dizer: olha, eu preciso ser honrado duplamente. Quando, como e por quê? Que nós precisamos é nos colocar aos pés do Senhor Jesus e agradecer pela misericórdia dele. Deus nos escolheu sendo loucos, pobres, miseráveis, desprezados.
Jesus Cristo vai dizer ali nas bem-aventuranças: bem-aventurados vocês serão quando perseguirem vocês por causa do meu nome. Sabe o que a gente faz hoje? Brinca de amigo do mundo. Sabe o que o mundo quer? Destruir, desprezar. E quando digo mundo, digo o mundo posto no maligno, a sua filosofia de vida materialista, orgulhosa. E aí vai o crente olhando para Deus e diz: Deus tem que me honrar. Deus vai honrar você, irmão. Balela. Você que tem que honrar Deus. Você que tem que honrar o Senhor. A koinonia, ou a comunhão, é a comunhão daqueles que Deus chamou, que sabem que são pobres. Mas Paulo diz: nós temos tudo. Paulo, ele vai escrever para essa igreja, porque essa igreja por muito tempo ela não conseguiu viver isso de maneira adequada. Até na Santa Ceia. Por que Paulo escreve as orientações da Santa Ceia? Porque havia um grupo de abastados na igreja, chegavam no dia da festa do ágape, na festa do amor, no dia da ceia, se empanturravam de comida. Afinal de contas, eles eram as autoridades, era quem tinha grana, eram melhores do que os outros. É claro que eu estou falando da igreja de Corinto, não estou falando da nossa época. Isso não acontece, né? Arrogância, presunção, achar-se melhor do que o outro, isso é coisa da igreja de Corinto. E Paulo escreve para eles: olha, não dá para louvar vocês não a esse respeito. Porque na ceia o pessoal chega, terra arrasada, né? Aí depois os mais humildes, os mais pobres, chegam para comer as migalhas. E Paulo vai dizer: isso não é Santa Ceia. Porque o orgulho, se nós estamos mortos espiritualmente? Qual que é o resultado disso? Quando você olha para o seu irmão, quando você olha para o crente, fique tranquilo, não vou falar olhe para o seu irmão do lado, diga que você ama ele. Não vou pedir isso, né? Mesmo porque muitas vezes não dá muito certo, né? Por que muitas vezes a comunhão é prejudicada? Justamente por causa disso. Não conseguimos olhar o outro como aquele a quem Deus chamou e salvou, de maneira a exercer a sua misericórdia, tanto quanto foi comigo. Quando eu compreendo isso, a comunhão, a koinonia acontece de maneira feliz, alegre, bonita. Paulo está escrevendo para uma igreja que discutia, que brigava, que fazia grupinhos aqui, eu sou de fulano, eu sou... Como que se resolve isso? É a comunhão daqueles, todos aqueles que foram tirados do pecado, foram salvos por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos aprender. E quando aprendemos isso, a igreja começa a crescer na nossa avaliação. Porque muitas vezes eu fico recluso na minha casa e digo: não vou à igreja, lá tem muito hipócrita, muito pecador. Eu fico pensando assim: mas sempre tem lugar para mais um. E dessa forma, o que acontece? Eu me coloco num pedestal e digo: eu vou ficar em casa, não vou à igreja, porque a igreja é cheia de pecadores. Por não compreender justamente isso, a comunhão é a comunhão de pecadores buscando ao Senhor, daqueles que foram chamados pela soberana vocação. Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas para reduzir a nada as que não são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pecadores que somos miseráveis. Qualquer coisa que nos coloque em destaque muitas vezes enche o nosso coração de orgulho.
eu sei tocar umas dissonantes no violão que aquele irmão ali não sabe. Eu sei fazer umas viradas na bateria que aquele ali não sabe. Né? O dia que eu não for, não tem louvor. Será que é assim que tem sido, irmãos? Será que é desse jeito? Quem é que vai dirigir o culto hoje? Aquele irmão fulano. Melhor ficar em casa. Igreja não é onde você vai, igreja é o que você é. Faustão ou Eliane? E assim somos nós. Só se resolve isso, só se conserta isso com essa convicção de koinonia, comunhão, estar junto, não importa que grau de estudo que você tem, não importa a condição financeira que você tem, não importa a condição intelectual que você tenha. Se você foi chamado pela soberana vocação, você é irmão. E é por isso que nós precisamos estar na igreja, é por isso que nós precisamos estar juntos. E a expressão interessante que Paulo usa muito para demonstrar isso é a expressão uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, compreender uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é comunhão. Não dá para fazer isso de maneira isolada, não dá para fazer isso menosprezando o meu irmão, não dá para fazer isso desprezando o meu irmão, não dá para fazer isso achando que eu sou melhor do que ele. A koinonia vai me levar a acompanhar você nos seus problemas, vai me levar a perdoar você. Dia desses eu estava estudando às quartas-feiras com a igreja a questão do ressentimento e da mágoa. Muitas vezes você se ressente porque você acha que foi injustiçado. E quando você está ressentindo com alguém que é ímpio, com alguém que não tem Jesus, talvez o seu argumento fique um pouco mais fácil. Mas quando você está ressentido com outro irmão da igreja, como é que fazemos? Estudando um pouco, né, sobre isso, a gente aprende que aquele pecado daquele irmão com relação a você também foi lavado pelo sangue de Jesus. Isso é koinonia, isso é comunhão. A gente precisa aprender a viver, a vivenciar a comunhão. Efésios 4:32. Quem pode ler para nós lá? Antes que a gente cochile, né? Efésios 4:32. Antes sejam vocês uns para com os outros compassivos. Compassivo é ter compaixão, e compaixão significa sofrer junto. Sofrer junto. Esse é o resultado de compreendermos o que seja comunhão, o que seja koinonia. Terceiro ponto ali, Eucaristia. Eucaristia é um termo que a gente não usa. Dificilmente usa porque a gente associa ao catolicismo. O catolicismo usa bastante o termo Eucaristia, de maneira equivocada, mas usa. Nós usamos pouco. Mas Eucaristia significa gratidão, ação de graças. Onde aparece esse termo? Aparece lá em Coríntios capítulo 11, versículo 24, onde Paulo, relatando aquilo que Jesus fez, diz assim: Jesus, tendo dado graças. Eucaristia não é a transubstanciação católica romana. No momento da ceia, os elementos da ceia não se transformam literalmente em corpo e sangue de Cristo. Isso não tem respaldo bíblico. Mas Cristo está presente. Veja aí o que diz no seu capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, versículo 30. Vai dizer assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Uma coisa que precisa se resgatar na nossa vida, depois de compreendermos que nós fomos chamados. Não foi uma decisão sua porque você estava morto.
Depois que nós compreendemos que a igreja, a eclésia, é a koinonia, a reunião de outros demais que também foram chamados. E isso não me torna melhor do que ninguém. Depois que eu compreendo isso, tem que ter no meu coração a gratidão, ação de graças. Nós somos dele. Nós pertencemos ao Senhor. Jesus Cristo, Ele institui a Santa Ceia. Mas a Santa Ceia não é apenas um ritual de lembrança. A Santa Ceia é a presença espiritual, real e verdadeira de Cristo na igreja. Mostra que Cristo nos comprou com o seu sangue. Abra lá sua Bíblia, ainda em Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Alguém lê para nós lá, por favor. Fosse comprado por preço. A igreja pertence ao Senhor porque Ele a comprou, e o preço foi o sangue de Jesus Cristo. Por isso que pertencemos a Ele, e isso deve nos levar a uma atitude de ação de graças. Jesus agradece o momento que Ele está à mesa com os seus discípulos e diz: façam isso até a minha vinda. No momento da ceia, nós lembramos do sacrifício de Cristo e devemos lembrar que pertencemos a Ele. A igreja pertence ao Senhor e Cristo é o cabeça da igreja. E quando a gente pensa e reflete sobre isso, o nosso coração se enche de gratidão, se enche de alegria. Não foi por meu mérito, não foi, afinal de contas, eu posso ter quantos diplomas forem, mas não foi por causa disso. Eu posso ter muito patrimônio, mas não foi por causa disso. Eu posso ter amigos influentes, mas não foi por causa disso. Foi porque Jesus Cristo amou você. E você pertence a Ele, porque Ele comprou você. E como a gente responde a isso? Eu respondo a isso olhando para Deus e dizendo: Deus, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me honrar nessa situação. É assim que a gente faz? Não, não é assim que a gente faz. A ação de graças de um coração humilde é se colocar diante de Deus e o adorar. A ceia substituiu a Páscoa. A Páscoa foi a libertação. Paulo vai dizer no texto que nós lemos que por conta de Cristo nós tivemos redenção. Redenção é resgatar através do pagamento de um preço. Será que nós temos valorizado isso? Será que a gente tem pensado a respeito disso? Se a gente não pensar sobre isso, nosso culto não será ação de graças. Se a gente não pensar sobre isso, nosso culto vai ser um amontoado de rituais mecânicos aprendidos que a gente faz. Não tem que fazer isso, então o pastor mandou levantar, tem que levantar, mandou bater palma, tem que bater palma. E aí a gente vai embora e aquilo não tem conexão nenhuma com o restante da nossa vida. Ação de graças é o culto que você presta ao Senhor. Ação de graças é a certeza de que a igreja é corpo e Cristo é cabeça. Ação de graças é o gesto daquele que é desprezado e ainda assim se coloca aos pés do Senhor e diz: Senhor, muito obrigado. O que tem sido o culto na sua vida? O que tem sido o culto na sua igreja? Uma oportunidade de aparecer? Uma oportunidade de mostrar: olha como eu sou bom de retórica? Uma oportunidade de mostrar a roupa bonita que você comprou? O que tem sido o culto? Culto é um gesto daquilo que não é nada em direção àquilo que é tudo. Eucaristia é gratidão, ação de graças, agradecer, isso é culto. Tem gente que fica lá em casa, aquele mesmo personagem que diz: igreja não é onde você vai, igreja é o que você é. Ele que diz: não vou à igreja porque aquele pastor não me agrada.
Eu não vou à igreja porque aquele estilo de música não me agrada. Eu não vou à igreja porque a igreja tem banco de madeira, não tem banco estofado. Eu não vou à igreja porque a igreja é castradora. Eu não vou à igreja porque a igreja poda a minha felicidade. Eu não vou à igreja porque a igreja diz: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Tantos argumentos, tantas desculpas, tantas falácias, tantas bobagens, tantas besteiras de quem não quer ter compromisso, de quem se acha melhor do que os outros, de quem não se digna olhar para o céu e dizer: Senhor, muito obrigado. Só isso. O meu culto é só isso. O meu culto é apenas dizer: Senhor, muito obrigado. Desprezível, louco, não tendo nada, e ainda assim Jesus Cristo derramou seu sangue por mim. Muito obrigado. Nós precisamos resgatar isso. Quando compreendemos que a eclésia é a reunião daqueles que são chamados. Não foi você que chamou Deus, foi Deus que chamou você. Compreendemos que coinonia é a reunião daqueles que estão no mesmo barco. Então eu posso sim perdoar o meu irmão. Eu posso sim compreender ele. Eu posso aconselhá-lo, eu posso exortá-lo. Tem gente que diz assim: a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Alto lá, tem sim. Eu posso fazer e acontecer aquilo que der na minha telha, a igreja não, pastor, não tem nada a ver com a minha vida, presbítero. Alto lá, tem sim. Até a criancinha da UCP lá tem o direito de chegar para você e falar assim: olha, o caminho que você está errado. Porque é a igreja, porque é o corpo. O grande problema é que estamos confundindo organização com organismo. As pessoas estão desprezando a organização por conta das suas falhas, das suas dificuldades, mas estão jogando por terra o organismo. Eucaristia, gratidão. Amanhã é culto. Venha, única e tão somente para agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. E esse será o seu culto. Talvez não tenha instrumento, talvez falte a luz, talvez esteja à frente alguém iletrado, alguém que não fez teologia, mas terá a palavra, terá a presença real e verdadeira de Cristo na igreja, e a nossa gratidão será o nosso culto. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você jovem principalmente, nessa guinada em direção a aprender, aprender e aprender. Esse é o melhor caminho. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Amém?